Olá, boa tarde. Agradeço a presença de todos e a todos os colegas do ACO. A apresentação de hoje é a introdução à pesquisa e desenvolvimento, que envolve o estudo das alterações na paisagem do século XIX, um olhar sobre as estruturas hidráulicas norte-americanas e portuguesas. Esse trabalho é uma sequência de estudos desenvolvidos dentro da minha dissertação de mestrado, e por sua vez foi desenvolvida dentro do contexto do projeto ACO. A dissertação, intitulada Tomar, Convento de Cristo e a Água, Interpretação Morfológica e suas interrelações com as estruturas hidráulicas, é uma investigação multidisciplinar sobre a evolução urbana da cidade de Tomar, ancorada na elaboração de mapas evolutivos do século XII ao século XX e documentos inéditos sobre a gestão da água em Tomar. Em abril de 2021, fui selecionada para receber uma bolsa Fulbright para investigação com apoio da FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, para o semestre 2021-2022. No âmbito dessa bolsa, a investigação abrange o estudo das paisagens de água, bem como referencial teórico e implementação de tecnologia hidráulica, em particular rodas, em Portugal e nos Estados Unidos no século XVIII e XIX. Nesse sentido, a pesquisa realizada no projeto Água e na dissertação vem sendo continuada também no Departamento de História da Ciência e Tecnologia da Johns Hopkins University. Considerando os objetivos da investigação, esse estudo está apoiado na análise de dois estudos de caso: a cidade de Tomar, em Portugal, e a cidade de Harpers Ferry, nos Estados Unidos. Em Tomar, cidade localizada no centro de Portugal, a Ordem de Cristo, enquanto detentora do direito de exploração das águas do Rio Nalbão, ditou as regras de desenvolvimento de Tomar. A população local, portanto, vivia a partir das determinações desta ordem. Essas relações de poder na gestão do território criaram uma ocupação singular no panorama nacional português, em que a água é entendida como fundamental nesse processo e permitiu o desenvolvimento industrial na localidade, em especial após o fim das ordens religiosas em 1834. É importante iniciar falando um pouco sobre a levada de Tomar, presente desde a chegada dos templários na região no século XII. Assim, desde o início, o potencial energético do Nabão foi observado. As edificações remanescentes desse conjunto, que serviram como moinhos e lagares, através da utilização de rodas hidráulicas, são hoje elementos constituintes do complexo cultural e museu da Levada de Tomar. A conexão entre o rio Nabão, o canal da Levada e os lagares era realizada por meio de comportas, que permitiam o controle do fluxo e nível de água para o funcionamento das prensas de azeite localizadas no interior das suas edificações. Inicialmente, no período pré-industrial, foram utilizados rodízios primitivos e formas diversas de rodas hidráulicas. Na segunda metade do século XVIII, uma maior atenção régia retorna a Tomar através de iniciativas do Marquês de Pombal, cujas ações possibilitaram a fundação da Real Fábrica de Fiação em Tomar em 1788. O Marquês buscava afirmar a localidade como um ponto industrial de referência no país, e a criação dessa fábrica, estabelecida perto do centro de Tomar, na margem esquerda do Nabão, permitiu o alargamento do traçado urbano de Tomar. Com o fim das ordens religiosas em 1834, os bens da Ordem de Cristo vão ao leilão. Esse momento é marcado por mudanças de uso e reestruturação urbana de Tomar. Por um lado, o avanço industrial efetivo é possível, uma vez que não há mais impedimentos por parte dos freires no uso das águas do Rio Nabão. Por outro lado, Tomar perde o canal privilegiado de acesso à coroa, vendo-se afastada para um lugar periférico e secundarizado na geografia urbana portuguesa. Nesse período, os lagares e moinhos da Levada de Tomar são leiloados. Inicialmente foram vendidos a diferentes proprietários, porém Francisco Alves Cristóvão Pinheiro, empresário de Tomar, adquire todos os edifícios que constituíam o moinho da ordem em 1882, inaugurando no ano seguinte a Nabantina, na antiga Levada de Tomar, fábrica de moagem para a produção de farinha de motor hidráulico. A roda hidráulica passa, então, a ser utilizada no contexto da industrialização, como motor central de energia para o funcionamento de máquinas e sistemas mecanizados. O sistema de moagem de Adamantina era o americano, que consistia
essencialmente um sistema fabril com energia central e a introdução de mecanismos simples, roda, parafuso de Arquimedes, plano inclinado e nora, associados em cadeia de produção contínua, implicando redução de mão de obra e baixo custo da farinha. Inicialmente, o equipamento de moagem da Navatina funcionava através de uma roda hidráulica vertical que possuía força variável entre 15 e 35 cavalos. Como complemento ao sistema, foi introduzido um motor elétrico que era acionado apenas em situações emergenciais, quando não era possível a geração de energia hídrica. Este fato evidencia o grande potencial energético das rodas hidráulicas e demonstra que o recurso ao uso de energia elétrica pode ser secundário, dependendo da escala produtiva que se busca. Neste mapa elaborado por mim para minha dissertação de mestrado, a relação entre a criação de estruturas hidráulicas industriais no território e a evolução urbana de Tomar é clara. Em vermelho, vemos as novas fábricas e as novas ocupações. É importante ressaltar que, junto à criação dessas indústrias, há o surgimento de novos canais, novos açudes, alterando a paisagem e o rio Nabão. Ao norte da vila, observamos fábrica de papel de Sobreirinho, fábrica de papel de Porto de Cavaleiros, fábrica de papel do Prado. E ao sul, surgem as fábricas de papel de Marianaia e a fábrica de papel de Matrena. É claro o domínio da indústria do papel na localidade. O estabelecimento dessas estruturas industriais deu-se de acordo com as condições do rio, em locais estratégicos para o funcionamento de suas rodas, construção de canais e açudes. Manuscritos analisados e transcritos ao longo da pesquisa demonstram que a roda hidráulica foi amplamente utilizada na vila de Tomar, desde o início da ocupação templária na região, e dominava a paisagem da localidade. Esses documentos certificam também o domínio da Ordem de Cristo na gestão do território, em especial do rio Nabão e das suas estruturas hidráulicas adjacentes. 5. Nesta imagem, temos a roda do Molchão, excepcional no panorama nacional português, com suas proporções consideráveis e por resistir até os dias atuais, autenticando os relatos históricos sobre a influência árabe na construção de estruturas hidráulicas e da importância da roda na consolidação de territórios. A paisagem marcada, então, por essas estruturas hidráulicas pode ser observada nesses postais do início do século XX. A história e desenvolvimento de Harpers Ferry, localizada no estado do West Virginia, está intimamente ligado à atividade industrial de iniciativa pública, em especial a criação do arsenal dos Estados Unidos no final do século XVIII e início do século XIX. A cidade é envolvida e localizada na confluência de dois rios, Potomac e o Shenandoah. Ditaram a evolução urbana local e possibilitaram o crescimento econômico e populacional de Harpers Ferry. É importante notar, no entanto, que ambos rios não eram navegáveis, assim como o rio Nabão, o que motivaria a construção de canais e também impulsionaria a chegada de ferrovias no local. A proximidade com a água e o potencial hídrico dos rios fez de Harpers Ferry local extremamente cobiçado industrialmente, mas eventualmente seria também a causa de sua ruína. Em Notes on the State of Virginia, de Thomas Jefferson e publicado em 1785, a beleza rústica do local foi ressaltada. A passagem do Potomac através do Cume Azul é talvez uma das mais estupendas cenas da natureza. Você fica parado em um ponto alto da terra. Em sua direita vem o Shenandoah. Na sua esquerda chega o Potomac. No momento de sua junção, eles correm junto contra a montanha, rasgando-a em pedaços, e correm para o mar. Aqui vemos a junção destes rios. Nessa imagem de 1906, vemos como Harpers Ferry é envolvida pelos dois rios e como esses ditaram a organização do território. Antes de 1794, todas as armas fornecidas para as tropas americanas eram em quase sua totalidade importadas. A situação problemática era entendida como uma ameaça à soberania da recém-criada nação. George Washington
Determinada a remediar a situação, determina a construção de 2 grandes arsenais. Foi determinado que Harpers Ferry abrigaria um dos novos arsenais do governo federal diante do suprimento inesgotável de água, de sua centralidade, mas também por ser afastado o suficiente do mar para ser protegida contra possíveis invasões de outras nações. No entanto, é importante pontuar que o Departamento de Guerra foi contrário. Para o coronel Stephen Broadfontein, engenheiro militar, não havia no local nenhuma área conveniente o suficiente para inserir tal fábrica em um valor razoável. E mais importante, nenhum sistema hidráulico estaria seguro o suficiente por causa da suscetibilidade a enchentes. Apesar dos pontos contrários, George Washington foi determinante em sua escolha e o arsenal iniciou sua produção entre 1800 e 1805. Durante a Guerra Civil, o exército optou por incendiar o arsenal, impedindo que caísse nas mãos inimigas. Seu equipamento foi removido e nunca chegou a ser reconstruído, apesar de ser de interesse da população local. Após a guerra, o governo optou por leiloar essas terras. O único edifício sobrevivente é a Casa de Máquinas, conhecido por Forte de John Brown, líder abolicionista e mártir, que ocupou o arsenal em 1859. A energia fornecida pelo Potomac era suficiente para alimentar o Arsenal Nacional desde os primeiros anos de funcionamento em 1800 até 1861, quando cessou de existir. A água desviada de um açude localizado em um ponto superior do Potomac fluía através do canal do Arsenal, caindo de uma altura de 6,7 metros ao longo de 2,4 quilômetros. Essa água passava por pontos de entrada e seguiam por túneis subterrâneos, fazendo girar as diversas rodas hidráulicas e turbinas, eventualmente. Finalmente, a água saía por pontos de saída de encontro ao Potomac. O crescimento da indústria em Harpers Ferry seria apenas possível com a introdução de novos meios de transporte. Era necessário transformar a cidade em um ponto central de articulação dentro do território americano. A chegada do canal de Chesapeake, em Ohio, em 1833, ofereceu um modo de transporte mais barato e permitiu conectar Harpers Ferry à capital. No total, o canal possuía praticamente 300 quilômetros. Sua construção foi iniciada em 1828 e ficou completa apenas em 1850. Nessas imagens vemos uma das esclusas do antigo canal. A chegada de ferrovias na localidade permitiu a exploração desta área por parte de iniciativa privada e encorajou a abertura da fábrica de algodão na Virginia's Island, ao longo do Shenandoah. Construída em 1849, era a maior edificação em Harpers Ferry e deixou de funcionar em 1870 após uma grande enchente. Foi substituída por uma fábrica de moagem para a produção de farinha, que após outra grande enchente cessou de funcionar em 1889. A criação de túneis possibilitou intensificar o poder da água na geração de energia. A água fluía de uma bacia por uma série de passagens subterrâneas. Aberturas menores, ao final do percurso, aumentavam o controle do fluxo da água até as turbinas. Os eixos de transmissão de ferro que conectavam as turbinas ainda são visíveis hoje. Essa fábrica, construída para fornecer celulose para a indústria de papel em 1888, era alimentada por 10 turbinas divididas entre 5 grandes comportas. Na década de 1920, a fábrica tinha capacidade para produzir 15 toneladas de polpa de madeira moída por dia. Encerrou sua atividade em 1935 e, no ano seguinte, o edifício foi destruído por mais uma cheia histórica. Suas ruínas hoje revelam os últimos vestígios de indústrias movidas à água em Harpers Ferry. É irônico que o mesmo poder de água que tanto permitiu o desenvolvimento de Harpers Ferry e moveu a indústria local, acabou também por acarretar sua destruição. A destruição do arsenal iniciou o declínio da cidade, mas foram as enchentes que finalizaram esse processo e expulsou a população que voltou para Harpers Ferry após a Guerra Civil. A cidade nunca realmente se recuperou desde a grande enchente de 1870. Nessa foto, temos a marcação dessas cheias históricas e para terem
uma ideia, sou eu nessa foto, eu tenho 1,57 m de altura. Ambas cidades foram criadas e desenvolvidas graças à proximidade e potencial energético dos rios que envolvem seus territórios. É importante, no entanto, observar Tomar e Harpers Ferry como pontos fundamentais dentro de uma rede nacional e desempenharam papéis fundamentais no desenvolvimento e industrialização de suas nações. Observamos que as duas cidades encontraram seu auge industrial durante o século XIX. Em Harpers Ferry, o declínio se deu de forma mais abrupta. Não apenas a cidade sofreu com guerra civil, mas a força da água, tão importante para sua recuperação econômica, foi também o que culminou no seu fim. A população nunca conseguiu retomar a atividade industrial anterior à guerra civil. E, por fim, vemos os últimos esforços de empresários nas primeiras décadas do século XX, com o encerramento da fábrica de celulose em 1935. Em Tomar, a Ordem de Cristo, ao manter o direito de exploração do rio, contribuiu para sustentar a dependência da evolução local, mas, por outro lado, o rio Napão permitiu o desenvolvimento econômico e industrial da localidade, através da utilização de suas águas para o funcionamento de estruturas hidráulicas ao longo de seu curso, inicialmente para a produção em pequena escala dos moinhos e levadas, e posteriormente para o funcionamento das máquinas das diversas indústrias instaladas no local, principalmente a partir do fim das ordens religiosas em 1834. A continuação dessa pesquisa nos próximos meses e a leitura de Harpers Ferry e Tomar irá permitir a compreensão dos efeitos da tecnologia emergente na construção da paisagem, isto é, construir a paisagem a partir da hidráulica. O estudo dessas estruturas em diferentes contextos proporcionará também conhecimento das apropriações culturais e a apropriação de conhecimentos de diferentes origens em diferentes contextos geográficos e históricos. Gostaria de agradecer novamente a todos. Muito obrigada e estou à disposição para qualquer questão e dúvidas.